Bem, então agora, companheiros, vamos passar a palavra para a Ana Paula, que fará o estudo para nós na noite de hoje. Bom, boa noite a todos. Hoje o nosso estudo está no Livro dos Espíritos, das perguntas 611 a 613, e vem tratando de metempsicose. Então, a primeira coisa que a gente tem que entender é o que é metempsicose. Metempsicose é a transmigração da alma, é a mudança da alma. Só que não é só para um outro corpo, é um outro corpo humano. Seria também a possibilidade dessa alma transmigrar para um animal e até um vegetal. E a doutrina espírita diz que isso é impossível, fala dessa impossibilidade e explica o porquê dessa impossibilidade. O interessante da doutrina espírita é isso, né? Porque nós podemos entender o porquê, nós podemos raciocinar. A doutrina espírita não diz assim, olha, isso é assim ou isso não é assim, pronto. Não, ela nos diz, nos dá a possibilidade de compreendermos, de entendermos o porquê das coisas. É religião, é filosofia, é ciência. Muitas vezes nós esquecemos disso. A doutrina espírita é difícil, é vasta, mas nos dá essa possibilidade de nos aprofundarmos cada vez mais na busca desses conhecimentos. E aí ela vem tratando disso, ela vem falando, olha, nós espíritos não podemos aí voltar, depois de termos entrado no reino nominal, nós não podemos voltar a habitarmos aí um corpo de um animal e até uma planta, isso é impossível. E ela vem dizendo por quê. Então a primeira coisa que a gente vai começar a entender esse processo Emmanuel, no livro A Caminho da Luz, ele vem falando pra gente que nós, no começo aí da habitação do nosso planeta Terra, vieram para cá os espíritos dos capelinos, do sistema de Capela. A Capela é uma estrela. Um desses planetas desse sistema de Capela, como nós temos o nosso sistema solar, tem esse sistema de Capela, da constelação de Cocheiro. Então, um desses orbes, esse planeta ia passar por uma mudança, como nós estamos passando agora, de planeta de provas e expiações para planeta de regeneração. Tudo isso que está acontecendo faz parte desse processo. Então, esses espíritos, eles eram evoluídos intelectualmente, mas não estavam aí no mesmo patamar de evolução moral. E aí eles vieram aqui para o planeta Terra. E aí esses espíritos, chamados de capelinos, eles formaram 4 grandes povos, ou 4 grandes raças. A raça amarela e a raça negra já existiam aqui. E aí eles vieram formar, dar origem ao povo de Israel. Quem leu A Caminho da Luz sabe, vê isso, e é um livro que a gente lê e relê, e é um livro de estudo. A Caminho da Luz, Evolução em 2 Mundos, são livros de estudo. Toda hora a gente tem que voltar nesses livros, porque eles são extremamente importantes. Às vezes passa alguma coisa que nós não percebemos, então é importante nós lermos esses livros. E aí ele vem falando, formou o povo de Israel, formou os árias, que esses áreas seriam o povo branco. Eles deram origem aos eslavos, aos germanos, aos indo-europeus, aos latinos, aos gregos. Formou também os egípcios. E aí, Emmanuel vem falando lá no livro A Caminho da Luz, falando dos egípcios, ele diz assim, e aí a gente começa a entender. Esses espíritos capelinos, e ele fala, cita os egípcios, mas na verdade, quando a gente lê o livro, nós percebemos que de alguma certa forma, um pensamento comum. E ele falando dos egípcios, esses espíritos que formaram aí os egípcios, para eles, essa vinda aqui para a Terra, um planeta primitivo no seu começo, e aí eles tendo que habitar esses corpos tão primitivos também, para eles isso era uma humilhação.
porque nós dissemos que eles eram evoluídos intelectualmente. Então esses corpos, para eles, seriam comparados a corpos de animais. Então era uma humilhação, era uma punição esses espíritos habitarem nesses corpos. E aí a gente começa a perceber de onde está vindo esse pensamento da possibilidade do espírito voltar aí num corpo de animal. E aí formou então o povo de Israel, os ários, os egípcios e os hindus. Os hindus, eles deram origem são os arianos puros, vamos dizer assim. Eles foram bem antes dos egípcios e eles já acreditavam em reencarnação. Quando a gente vê na Revista Espírita de 1859, Kardec vem falando para a gente, ele coloca uma nota comunicada à Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas. Ele vem falando que uma pessoa esteve lá com os hindus e disse que o pensamento comum para eles era o seguinte, uma crença comum para os hindus, era que os espíritos, os anjos, haviam sido criados como anjos, perfeitos. Num determinado momento, eles haviam se rebelado contra Deus e receberam como punição a vinda aí para corpos de animais e corpos de plantas, corpos de vegetais. Então essa pessoa fala que é uma crença comum, né, dos hindus. Olha só que interessante isso. Então, da onde vem essa crença? Como nós falamos, olha só, são espíritos dos capelinos. Os gregos, eles também falam em metempsicose. E aí, quando a gente vai na Revista Espírita de 1867 e no livro A Reencarnação de Gabriel Delany, eles vêm falando o seguinte, resumindo aqui. Na verdade, para os gregos havia duas crenças. Uma que era passada para o povo e uma outra que os sábios conheciam, que os filósofos conheciam. Essa crença para o povo era passada, essa possibilidade da volta do espírito num corpo de animal. Então, para o povo, eles colocavam esse tipo de ensinamento. Para que isso? Para coibir os vícios, para coibir os crimes. Era uma forma de manter o povo ali na linha, né? Então o que eles diziam? Eles falavam assim, olha, é o seguinte, se vocês cometerem um assassinato, vocês vão retornar numa vida posterior num corpo de animal feroz. Se vocês forem impudicos, vocês vão voltar numa vida posterior num corpo de um porco. E aí tem uma coisa aqui que eu não concordei com isso não. Mas eles diziam, se fosse um homem tímido, eles iam voltar numa encarnação como mulher. Eu não entendi que comparação que eles estavam fazendo aí, né? Mas, quer dizer, uma mulher seria um animal, seria uma coisa tão primitiva assim. Então havia isso, era uma forma de manter o povo ali livre aí dos crimes, dos vícios, né? Mas, em contrapartida, havia a crença que era passada, que os sábios conheciam, os filósofos conheciam, que era da reencarnação apenas em corpos humanos. Eles sabiam que essa volta em um corpo de animal não poderia acontecer. E eles diziam mais, eles diziam que essa encarnação em corpos, a gente pode se expressar assim, né? Em corpos de animais, seria alguma coisa provisória. Você encarnaria como um animal e tal, passaria por aquela punição, vamos dizer assim, seria transitória e depois você teria a permissão de voltar a habitar aí um corpo, esse espírito habitar um corpo humano. Seria alguma coisa transitória. Então, na verdade, nesses dois livros, na Revista Espírita e no livro Reencarnação, eles citam Pitágoras e falam que Pitágoras foi quem levou essa crença da metempsicose para a Grécia. Mas, ao mesmo tempo, já existia, nos nossos estudos, a gente foi ver que já existia uma religião antiga chamada Orfismo, criada por Orfeu, que já falava de reencarnação.
no século V a.C. Mas vamos dizer assim, ela floresceu, essa ideia de metempsicose, de reencarnação, floresceu com Pitágoras. Segundo a Revista Espírita e Gabriel Delany, provavelmente Pitágoras tenha aprendido aí essa doutrina da metempsicose com os egípcios. E provavelmente Pitágoras soubesse dessa diferença entre a possibilidade e a não possibilidade de dar volta a um corpo de um animal. Então ele sabia disso. Talvez ele passasse para os seus discípulos, né, a crença certa, o ensinamento correto. Provavelmente fosse assim. Nós estávamos lendo, claro que não daqui do momento de fazer um estudo sobre Pitágoras, mas a gente estava lendo, acho que era uma tese de monografia, alguma coisa assim, só que era imensa, a gente estava lendo na internet, mas era bem interessante, falando sobre Pitágoras e tal, mas não é o nosso estudo aqui do momento, né? Então, o que a gente tem de extrair aqui são as possibilidades, né, faladas aqui por Gabriel Delany e na Revista Espírita. Provavelmente Pitágoras soubesse dessa diferença. Tem até uma passagem que diz que Pitágoras estava caminhando e de repente, num determinado lugar, tinha uma pessoa que estava batendo num cachorro. E aí Pitágoras falou assim, estava espancando o cachorro: olha, para com isso, porque esse cachorro aí, a alma que está nesse cachorro é de um amigo meu, eu reconheci pelo latido, né? A gente não se sabe se Pitágoras estava passando o ensinamento da metempsicose, ele só quis mesmo coibir a pessoa de ficar espancando ali o cachorro, né? Então, quer dizer, a inteligência de Pitágoras, ele se utilizava ali dos meios que ele tinha. Então, a gente tem essa passagem, mas a gente não tem essa certeza do que pensava realmente Pitágoras em relação a isso. Mas o interessante é que ele fez com que essa ideia florescesse e proliferasse na Grécia. E o Espiritismo traz para a gente quais as informações que o Espiritismo traz para a gente? A gente já falou aí do livro do A Caminho da Luz de Emmanuel. Os Espíritos falam para a gente, então vamos entender mais ou menos esse processo na medida das nossas possibilidades, claro. Que há dois princípios: o princípio material, o fluido cósmico universal, que dá origem a toda a matéria. Eu sei que eu já falei disso, mas é sempre importante a gente rever esses conceitos. Então, dá origem a toda a matéria que nós conhecemos, seja a matéria dos nossos corpos físicos, seja a matéria do perispírito, porque perispírito é matéria, sutil, mas é matéria. Então, esse fluido cósmico universal dá origem a tudo isso. Ele é maleável, ele se modera, ele vai do mais grosseiro, a mesa, ao microfone, aos nossos corpos, tudo isso é formado por essa matéria primordial, fluido cósmico universal. E o princípio inteligente, que vai dar origem ao quê? Aos espíritos. E aí, os espíritos falam que tudo é progressão. Tudo tende a progressão. Então, nós partimos, ao contrário aí dessa crença dos hindus, que esses anjos seriam formados já como anjos perfeitos, os espíritos nos informam que nós partimos do simples e ignorante, vamos passando por todo um processo para adquirirmos o corpo físico. Ficamos no corpo físico o tempo necessário para evoluirmos, aprendermos, e aos poucos nós vamos nos desprendendo, prescindindo desse corpo físico até nos transformarmos em espíritos puros. Não precisarmos mais encarnar, a não ser, claro, num caso de uma missão, como foi o caso de Jesus, que ele encarnou. Ele não reencarnou aqui, ele encarnou como missionário, mas ele não tinha nenhuma necessidade. Então, olha só o processo pelo qual nós passamos, do simples a de todo um esforço para adquirirmos o corpo físico, para deixarmos, depois de precisar desse corpo físico, e nos tornarmos, conquistarmos a perfeição relativa. Os espíritos informam para a gente, e aí a gente começa a ter uma ideia desse processo. É claro, gente, que nós não sabemos tudo. Nem eu, Ana Paula, sei tudo, porque eu, Ana Paula, tenho minhas limitações. E nós
também, nós espíritos encarnados, também não sabemos tudo, porque os espíritos falam, primeiro, a gente não tem maturidade para entender. Tem certas coisas que a gente empaca, não tem na doutrina espírita, tem coisa que a gente empaca. Para ali, meu Deus, mas como é que é isso? Como é que... Tem processos ali que a gente são difíceis, porque nós falamos, é ciência, é filosofia e é religião. Mas não é só isso. Os espíritos querem que a gente busque, que a gente amadureça e busque o conhecimento por nós mesmos. Eles não vão dar tudo prontinho para a gente. Então eles trazem as informações básicas e querem que a gente pesquise, que a gente vá buscando aos poucos. Mas vamos falar aqui das informações que a gente tem no nosso planeta Terra, desse começo. Então os espíritos falam para a gente o seguinte, olha, nós fomos criados simples e ignorantes. Passamos aqui pelo reino animal, pelo reino mineral e pelo reino vegetal. Ah, Ana Paula, nós fomos pedra, nós fomos plantas? Não! Nós estávamos ligados a esses reinos através de uma rede filamentosa, ou seja, centros de força. Nós não éramos plantas nem pedras, mas precisamos passar por esses dois reinos para aprendermos todo o processo. Exemplo, no reino mineral, nós aprendemos as leis de atração, as leis de repulsão, não é assim? Os átomos lá que formam lá o mineral, um cristal, por exemplo, que é mais perfeito. Então nós vamos aprendendo, são experiências pelas quais nós vamos passando. No reino vegetal, nós vamos aí num sistema nervoso rudimentar, vamos aprendendo as bases desse sistema nervoso. Tudo é aprendizado, mas nós não fomos plantas, nem muito menos pedras ou rochas, seja lá o que for, né? E aí, depois, esse princípio inteligente, pela força das coisas mesmo, ele vai formando em torno de si, isso tudo nós estamos falando de forças, tá? Ele vai formando em torno de si um campo mental. Através do seu próprio magnetismo, ele forma esse campo mental. O que esse campo mental faz? Ele atrai partículas sutis do fluido cósmico universal. Nós não falamos que o fluido cósmico universal dá origem à matéria? E ele pode ser bem sutil? Pois bem, ele vai formando aí, vai atraindo essas partículas mais sutis desse fluido cósmico universal que está aqui envolvendo o nosso planeta Terra e que é diferente do fluido original. Cada planeta tem seu fluido cósmico universal já transformado, de acordo com cada planeta. Ele vai atraindo essas partículas sutis, tudo isso são forças, né? É física envolvida, é muita coisa assim, mas resumindo é isso. E aí ele vai formando o seu perispírito. A partir daí, esse princípio inteligente está apto ao quê? A entrar no reino animal. Aí sim nós fomos animais. Por quê? Porque ele se individualiza. A partir do momento que ele adquire o perispírito, ele se individualiza e está apto a entrar no reino animal. Bem, o que acontece aí nesse reino, a gente tem uma ideia mais ou menos do que acontece, né? Os espíritos dão algumas informações para a gente. Dizem os espíritos, eles falam assim, está lá na Gênesis, vem falando, olha, existem reinos desconhecidos, reinos da natureza desconhecidos. Então a gente não entende, não sabe todos os reinos que tem, né? São coisas aí que nós precisamos, como nós precisamos descobrir. E existem aí os elementais, está lá no livro dos espíritos, né? Falando sobre os elementais. Então, como é esse processo da passagem do reino animal no reino hominal, a gente não sabe assim tudinho, né, em relação a isso. A gente sabe que num determinado momento esse princípio inteligente está apto a entrar no reino hominal. E aí, o que acontece aqui na Terra, como aconteceu aqui na Terra? Esses espíritos habitaram corpos de primatas. Por quê? Porque está lá em evolução dos mundos, está lá em A Caminho da Luz. Tudo que aconteceu nesse processo todo de mineral, de vegetal, nós não estávamos sozinhos, os espíritos estavam acompanhando todo esse processo. Nós nunca estivemos sozinhos e não estamos sozinhos. Me lembrei de uma coisa que Eurípides sempre dizia, né? Bem,
invisibilidade não significa ausência, né? Todo mundo já sabe. Isso é extremamente reconfortante para a gente. Invisibilidade não significa ausência. Então, os engenheiros de Jesus, os engenheiros do plano espiritual, estavam todos nesse processo. E aí eles pegaram um corpo de um primata que poderia ser habitado por um corpo, por um espírito humano, fizeram melhorias, e aí não é que o macaco tivesse passado a ser homem, não existe isso. Macaco continuou a ser macaco. O que aconteceu é que eles pegaram aquele corpo físico, melhoraram um bocadinho, e aí esse corpo passou a ter como habitante um espírito humano. E aí quando a gente vai, eu nem sei se ainda está com esses problemas todos lá no museu, lá da Quinta da Boa Vista, né? Porque quando a gente vai lá hoje, quando a gente vai com a cabeça de espírito, a gente tem uma outra visão. E aí a gente vê, ou mesmo na internet, nas nossas pesquisas, a gente vê lá o homem, né, do primata e tal, vai evoluindo. Só que o que acontece? Isso só foram as melhoras dos engenheiros do plano espiritual que fizeram no corpo físico. Mas nem todo esse processo aconteceu na Terra. Dizem os espíritos que muito desse processo aconteceu no plano espiritual. Por isso que os pesquisadores muitas vezes não encontram os elos perdidos, né? Entre um homem de Neandertal, um Australopithecus, alguma coisa assim. Eles não conseguem achar esses elos perdidos. Por quê? Esse processo evolutivo se deu no plano espiritual. Muito bem. E aí, então, a gente pode ter uma ideia, mais ou menos resumida, do que acontece dessa evolução desse princípio inteligente, até aí se transformar no que nós somos hoje. Hoje, quem modela o nosso corpo físico somos nós. O que eu tenho de doença, o que eu tenho de problemas, o que eu tenho de necessidades, isso daí não é imposição de Deus, muito menos da espiritualidade. Somos nós espíritas que pedimos, nós espíritas que imploramos ao plano espiritual para virmos assim. Então a gente não pode reclamar do que a gente pediu. A gente pode não lembrar, tudo bem, mas a gente sabe que a gente pediu. Então é isso que acontece. Hoje somos nós que modelamos, naquela época não. Os espíritos, os pré-apóstolos de Jesus, os arquitetos do espaço, os engenheiros do plano espiritual, a equipe de Jesus estava nesse processo. Mas é claro que nós não estamos sozinhos. No plano espiritual a gente faz todo esse plano, esse planejamento aí reencarnatório junto com esses amigos nossos, né? Nós modelamos, mas somos sempre ajudados, né? Nós nunca estamos sozinhos. Então isso é importante que a gente saiba desse processo aí. É um processo de evolução. Eu vou ler um negócio para vocês. Quando meu marido viu essa revista, ele falou: não acredito que você vai ler isso de novo lá no Euripides. Eu vou ler de novo. Por quê? Eu não sei se todo mundo já escutou, mas sabe alguma coisa que você acha tão bonita, mas tão bonita, e que você quer falar mais de uma vez, às vezes se torna repetitivo, né? Então eu vou trazer, essa revista é novinha, eu guardo ela desde 92, entendeu? É da revista Planeta. Eu colecionava revista, nem sei se ainda existe essa revista. Foi a época da minha adolescência, então eu colecionava. Mas tem uma coisa belíssima, que a Anne Besant era da Sociedade Teosófica, e ela era mãe de Krishnamurti, ela queria que ele fosse um novo Cristo e tal, ele era um filósofo, mas ele não quis seguir esse caminho, ele sentia que não era esse caminho que ele queria, e seguiu um outro caminho, e ela ficou decepcionada, mas mãe é mãe, né? E aí teve uma hora que ela escreveu uma coisa para ela, é evidente que era no sentido figurado, gente, mas fala desse processo, e eu acho que cabe aqui nesse momento, fala desse processo justamente do reino mineral, do reino vegetal, até a gente, né? Anne Besant escreveu numa carta: estou mandando-lhe grandes ondas de amor. Eu te amo, meu querido Krishna, o ego que tenho amado por tantos anos. Quantos? Não sei. Desde que fomos animais pulando por aí, vigiando a cabana do nosso mestre, talvez até mais tempo, desde que fomos plantas e estendíamos nossos tempos ramos um para o outro à luz do sol e na tempestade, e talvez
desde que fomos minerais. Há tanto tempo, eu era um pedaço de cristal e você um segmento de ouro dentro de mim. Eu acho isso extremamente emocionante para falar desse amor de mãe. E eu não falei que era mãe adotiva, porque eu acho que mãe é mãe, mas agora eu vou falar, era mãe adotiva. Quer dizer, esse amor dela era tão profundo que não cabia numa existência só, nem outras existências humanas. Ela quis dizer que era um amor que vinha desde a época. É evidente que a gente sabe que, né, da época do mineral ainda não existia esse sentimento, mas ela quis dizer que era tão grande que já vinha desde a época dos minerais. Então, os espíritos falam isso para a gente, desse processo evolutivo. Seguindo, qual o objetivo da encarnação? E aí, os espíritos respondem na pergunta 132. Evoluir. Nós estamos aqui para evoluir, para progredir, mas não é só isso, é para ajudar no progresso de todos. Eu progrido, vou ajudando o meu próximo, é alguma coisa que é um conjunto, não é um caminho solitário, ao mesmo tempo que é um caminho que vai acompanhado de todos. Eu estou progredindo, eu estou ajudando no progresso. E assim nós vemos, nós o tempo todo estamos falando de amigos espirituais que estão nos ajudando, que estão do nosso lado. Invisibilidade não é ausência. Quer dizer, quem já atingiu um patamar superior ajuda aqueles que estão ali embaixo. É esse o processo evolutivo. É esse o processo que nós precisamos entender. Muitas vezes a gente fala assim, eu tenho que evoluir, eu tenho que crescer, mas não é só isso. É algo muito maior, é algo muito mais grandioso. E todos nós temos que encarnar. Isso é uma lei de Deus. Todos temos que encarnar. Ana Paula, até quem é bom também tem que encarnar. É evidente que quem trilhou um caminho do bem, ele vai atingir mais rapidamente a perfeição. Aquele que procura um caminho mais tortuoso vai demorar mais, mas o fim é um só, é a perfeição relativa. Nós estamos destinados a esse fim. É um determinismo da lei de Deus. Nós todos vamos atingir a perfeição relativa. Todos nós, até aqueles que a gente vê aí que ainda estão cometendo muitas falhas, muitos desativos. Eles também vão chegar lá nessa perfeição relativa. Esse é um caminho que todos nós vamos trilhar, né? Quer dizer, aquele que vai ser mais rápido, como aconteceu com Jesus, está lá no livro Consolador, ele seguiu uma linha reta em direção a Deus. O que quer dizer isso? Quando ele teve que optar entre o bem e o mal, ele só fez a opção pelo bem. Por isso que ele atingiu mais rapidamente a perfeição. Mas é evidente que ele passou por todo esse processo em algum lugar, né? Quer dizer, nós nos referimos ao processo aqui na Terra, de uma forma ou de outra, diferente aqui num ponto, mas de qualquer forma é esse processo aí, do simples e ignorante até chegar aí na perfeição relativa. É um processo, é uma lei de Deus. Deus diz assim. E aí, o que diz Cornélio Pires? Reencarnação, benefício que a outro não compara. É o modo que Deus nos deu da gente mudar de cara. Essa é a oportunidade da gente mudar de cara, né? O espírito pode se melhorar no plano espiritual? Não podia ser assim? Precisava a gente encarnar? Às vezes a gente pensava, mas podia só evoluir no plano espiritual, lá é melhor que aqui e tal. Podia, mas por que não é? Porque Deus não quer, então a gente não pode discutir com Deus, né? É uma lei de Deus. Ele quis que nós passássemos por esse processo. É claro que a gente entende o porquê, né? A gente está falando assim, mas a gente entende o porquê da necessidade da encarnação. Então, Deus quis que fosse assim. Então, todos nós vamos passar por esse caminho. Um mais longo, outro mais curto, mas é um processo pelo qual todos nós vamos passar. E quantas vezes eu vou encarnar? Não tem esse número. Eu preciso reencarnar 300 vezes para atingir a perfeição relativa. Não existe isso. Nós temos quantas chances forem necessárias para o nosso aprimoramento. Nós não conseguimos. Imagina assim um ente querido nosso que pede uma chance e às vezes faz bobagem, pede nova, e a gente vai dando chance. Como é que Deus não daria essa chance para a gente? Ele sabe que todos nós estamos fadados à perfeição relativa.
Então ele dá as chances da reencarnação, não tem um número limite de encarnações para a gente atingir a perfeição relativa. Agora eles informam o seguinte: as encarnações são muito numerosas, porque esse progresso é quase que infinito. Quando a gente pensa que já atingiu, tem algum outro ponto, a gente vai sempre se melhorando, vai sempre buscando, né, alguma coisa a mais, um plus a mais, alguma coisa assim. Então a gente está sempre buscando essa melhora. Então as encarnações são muito numerosas. E alguma coisa que a gente consegue na encarnação que é importantíssima para a gente entender, é o livre-arbítrio. Nós aqui, seres humanos, temos o livre-arbítrio, que é a capacidade de decidir entre o bem e o mal. Eu consigo visualizar as duas estradas e eu vou decidir entre o bem e o mal. Alguém vai me impedir? Não, é uma decisão minha, uma liberdade minha. Anjo guardião impede? Anjo guardião faz de tudo para que você não faça bobagem. Ele fala, não vai por aqui, olha só, te explica, te fala, te intui, às vezes até dá uma ajudinha ali, mas se você falar assim, eu quero, ele fala assim, não posso fazer mais nada. E deixa a gente seguir, porque ele sabe que lá na frente a gente vai aprender com isso, vai ser um aprendizado. Então é a nossa liberdade. É interessante quando em Obras Póstumas, quando Kardec vem falando sobre liberdade, igualdade e fraternidade, ele faz um estudo sobre isso, né? E aí ele começa a liberdade, igualdade e fraternidade. Ele começa com fraternidade. E ele fala assim, a fraternidade é quando eu olho o outro como meu irmão, quando eu sou fraterno, quando eu quero ajudar o outro, quando eu tenho esse olhar aí, vejo ele como meu irmão de verdade. Essa fraternidade, esse sentimento de fraternidade gera a igualdade, que é a segunda coisa. Então, quando eu sou fraterno, o que acontece? Se eu olho o outro como meu irmão, se eu procuro ajudar, se eu procuro manter as coisas em equilíbrio, vai gerar uma igualdade entre as pessoas, consequentemente na nação, numa sociedade, numa nação, no mundo. Esse mundo vai se tornar igualitário. E aí, só aí eu tenho a total liberdade. Então é liberdade, igualdade e fraternidade. Mas começa com fraternidade, vem para a igualdade e chega em liberdade. Essa é a verdadeira liberdade. Porque os Espíritos falam, ser livre não é fazer tudo que a gente quer, não. Porque nós ainda não somos livres. Nós ainda somos vítimas dos nossos, presas dos nossos vícios, dos nossos defeitos, das nossas dificuldades. Nós ainda não temos total liberdade. A liberdade nós vamos conquistar a verdadeira liberdade quando nós conseguirmos olhar o outro como irmãos, quando formos iguais uns aos outros. Aí sim, por que eu vou ser livre? Porque eu jamais vou usar da minha liberdade, jamais vou usar do meu livre-arbítrio para ferir o outro. Aí eu vou ser livre. Porque todo o meu sentimento vai ser voltado para o bem, para o amor, para a fraternidade. Aí sim eu vou ser livre. Hoje nós ainda não somos livres e nós sabemos disso, né? Então a gente vê que esse processo todo é um processo longo, é um processo de caminhar, é um processo que demanda um certo tempo. A gente não atinge isso de uma hora para outra. Às vezes a gente se reconhece aí cheio de defeitos, cheio de vícios, e aí a gente fala assim, puxa, eu estou na casa espírita, estou aprendendo, mas ainda não consigo lidar com isso que ainda tem dentro de mim. Isso que é ruim, que eu percebo que é ruim, mas ainda não consigo lidar. Porque isso é um processo lento e vagaroso. Aí a gente perceber, gente, já é uma grande coisa. Porque há pessoas que nem percebem isso. Há pessoas que têm essa dificuldade de olhar para si mesmas e verem o que precisam mudar, o que precisam transformar. Não pensemos nós, isso aconteceu comigo, às vezes acontece, pode ser que aconteça com algum de vocês, ou tenha acontecido com algum de vocês. A gente chega na casa espírita, puxa, é isso que eu quero, é isso que eu estava buscando. Aí eu vou mudar, eu vou ser melhor e tal. Com o passar do tempo, você vê que não consegue mudar na mesma velocidade que você quer. Teu querer está ali, mas a mudança é gradativa. E nós precisamos respeitar isso, é um processo. Tudo isso que nós estamos falando até agora é processo. E é lento,
mas a gente chega lá, né? É a vontade, é a minha vontade. E aí nós vamos aprendendo que tudo evolui. O globo evolui, o planeta evolui, dizem os espíritos, pela própria força da natureza. As mudanças acontecem, não tem interferência nenhuma. As mudanças vão acontecendo, né, de acordo aí com a força das coisas. Eles usam esse termo. Agora, o homem também pode interferir nesse progresso físico do globo. E a gente tem nós hoje temos capacidade, muitas vezes falta vontade, chegar a água até um determinado lugar, plantar ali. Hoje tem tantas técnicas que às vezes a gente fica, puxa, mas existe isso, né? Você pode aí botar, não sei, alguma coisa, um avião que vai e injeta não sei o que na nuvem para fazer chover, e você pode furar um poço, você tem técnicas, temos conhecimento, muitas vezes falta vontade, isso daí é outra coisa. Mas o homem pode modificar para que a gente transforme esse planeta num habitat, uma coisa melhor para nós vivermos. Há uma mudança intelectual, que é a minha inteligência, é a minha vontade, é nas artes, nas ciências. Há essa mudança, vai tudo evoluindo. O progresso é uma força e a gente não pode escapar do progresso. E aí ela vai impulsionando. Mas quando nós conhecemos o Espiritismo, a gente vê que o grande progresso é o progresso moral. Nós nos transformarmos moralmente, transformarmos os nossos sentimentos, transformarmos aquilo que é ruim para mim e para o outro. Esse que é o grande progresso, esse que é o grande caminho. Os espíritos falam para a gente que em planetas mais evoluídos, os animais também são mais evoluídos, mas continuam a ser animais. Então a gente percebe que há um progresso, mas há aí algumas leis e essas leis precisam ser respeitadas. E aí, por que depois de tudo isso que nós estamos vendo aqui, por que a gente entende, né? Vamos concluir aí, por que não existe realmente essa possibilidade da volta do espírito ao corpo de um animal ou de uma planta? Planta não tem vontade, planta não pensa. Nós adquirimos tudo isso para voltar para trás. Animal não tem livre-arbítrio, né? Então a gente vai percebendo aí que são impedimentos para o espírito, não vou nem falar espírito humano, porque a gente fala espírito, só pode ser humano, para esse espírito voltar aí a habitar o corpo de um animal. Então não pode isso. Os espíritos nos informam que a distância entre um animal e o homem é a mesma entre a gente, nós aqui, e Deus. Então a gente fala, puxa vida, não é muito grande, né? Então é impossível isso. Esse impedimento, e a gente entende o porquê desse impedimento. Os espíritos falam pra gente, olha, o espírito, eles dizem textualmente, espírito não retrograda, ele não volta. Isso seria retrogradar. Voltar a habitar o corpo de uma planta, de um animal, seria retrogradar. Ele pode estacionar, é outra coisa, né? Eu vou ficar ali no impacto ali, não quero aprender, eu estaciono, mas eu não perco tudo que eu adquiri, todo o meu manancial. E aí a gente entende, espírito inteligente pode habitar no planeta inferior, mas não foi o que aconteceu com os capelianos quando vieram para cá? Eles não retrogradaram, gente. Eles vieram para o planeta primitivo, mas trouxeram todo o manancial intelectual. Nós não falamos que eles eram evoluídos intelectualmente? Eles chegaram aqui e construíram aí esse conhecimento, esses monumentos egípcios, dos hindus. Existem coisas que até hoje o homem não consegue entender, monumentos. Eles tentam explicar como é que eles construíram a pirâmide. Nós já vimos programas em relação a isso. Mas não se tem certeza, porque são conhecimentos trazidos de um planeta avançado intelectualmente, um avanço intelectual muito grande. Então, para a gente é difícil entender. Nós vemos aí nos oceanos que ainda são inexplorados, quantas coisas, de vez em quando eles descobrem alguma coisa. E aí começa aquela coisa de tentar entender,
Mas é um processo válido. Essa coisa de tentar entender e a gente vai no erro e no acerto e vai tentando explicar as coisas. Esse é o amadurecimento, esse é o aprendizado. Mas então eles trouxeram esse manancial, eles não perderam nada. Isso, voltar, vir a encarnar no planeta primitivo não significa retrogradar. Um espírito pode ser pode ser pior numa encarnação, mal numa encarnação, pior numa encarnação posterior? Pode. Puxa, mas então ele está retrogradando. Não. E aí os espíritos falam pra gente, o que pode acontecer é, ele continuou com a mesma maldade dentro dele, mas na encarnação anterior ele não pôde colocar para fora toda a sua maldade, só na posterior. Exemplo, Nero, numa encarnação anterior, ele pode ter colocado fogo numa casinha pequena de um homem e matado uma família. Mas quando ele veio como Nero, ele fez a festa, né? Botou fogo em Roma, porque ele tinha poder. Ele era, vamos dizer assim, mais mal na encarnação posterior? Não! Ele simplesmente, pôde, através do poder, fazer o pior, expandir esse mal que já existia dentro dele. Ele era mal, ele estacionou, ele continuou mal. Isso é um exemplo que nós estamos dando. Nós não sabemos aí quem era, foi uma encarnação anterior, é só um exemplo que estamos dando. Então, isso significa que isso não é retrogradar. Como nós falamos, todo manancial, toda aquisição que a gente tem nessa de uma vida, a gente não perde. Um espírito que é bom não passa a ser mal. Um espírito que é sábio não passa a ser ignorante. Então, não há essa retrogradação. Mas de repente uma pessoa, a gente vê, vamos supor, ela tem acesso a uma vida anterior. Essa pessoa não fez tanto mal assim, mas numa vida posterior ela fez muito mal e tal. O que acontece, isso que nós estamos falando, são os espíritos que informam pra gente. O que acontece é que muitas vezes, e nós fazemos muitas vezes isso, a gente esconde os nossos sentimentos, né? Eu tenho ali uma raiva, mas está contida e tudo. Então a oportunidade, às vezes é na mesma vida, às vezes é numa vida posterior. Eu coloco para fora. Então, cada caso é um caso, gente. A gente precisa entender tudo isso para a gente compreender, para a gente não cair nos enganos e entender. Não é retrogradação, nada disso que nós falamos. Então, amigos, acho que era isso que nós tínhamos que passar. E nós vamos terminar falando sobre reencarnação, da importância da reencarnação. A gente estava lendo sobre isso, não tem a ver diretamente com metempsicose, mas nós achamos tão interessante a importância da reencarnação, e a gente sabe disso, a importância da reencarnação nas nossas vidas. E aí nós encontramos na Revista Espírita de 1869, de novembro, Benjamin Franklin, ele fez o seu próprio epitáfio, né? E aí, olha que interessante que ele escreveu para ser colocado aí, né? Quando ele morresse. Aqui repousa, quer dizer, fala de reencarnação. Aqui repousa, entregue aos vermes, o corpo de Benjamin Franklin, impressor, como a capa de um velho livro cujas folhas foram arrancadas e cujo título e douração se apagaram. Mas nem por isso a obra ficará perdida, pois, como acredito, reaparecerá em nova e melhor edição, revista e corrigida pelo autor, Benjamin Franklin. Muita paz. As outras conduzem.